e o lobo lhe devorou a avó. É com essa frase que começa Dragões de Éter, Caçadores de Bruxa. Hey guys, quanto tempo que vocês não me veem, esse meu rostinho bonito, gostaram? Cortei a barba, cortei o cabelo... Cortei a barba não, raspei a barba, você não corta a barba, você não corta... Enfim, estou de volta. Hoje, um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Eu tô aqui com o Bimo e com a Morte, irmã do Sandman. A Morte está sempre com a gente, né? E é importante ela estar realmente do meu lado pra gente saber quando que ela não ficar surpreso quando ela vai vir. Há um tempo atrás eu estava conversando com o Gabriel sobre uns textos, algumas resenhas que eu havia escrito para um site de cultura nerd, cultura pop. Fiquei curioso para ver como é que estavam meus textos, aí eu entrei no grupo lá e baixei esses textos novamente e encontrei um que me chamou bastante atenção. Dragões de Éter, uma fala nunca contada. Caralho, esse nome é muito bom, né? Aí, Dracon, nome do 5º livro. Puta merda, eu tô... Não, pode ser Netflix, tá? Essa foi a resenha que eu escrevi quando eu li o livro em 2015, Caçadores de Bruxa, primeiro volume da saga Dragões de Éter. Relendo algumas coisas, coincidiu eu estar terminando de ler o 4º livro que lançou esse ano, e eu falei, putz, eu posso pegar o que eu já escrevi antes, dar uma atualizada, mudar algumas coisas e lançar com um livro novo que eu acabei de ler. Essa vai ser uma resenha sobre toda a saga Dragões de Éter. Vai ser uma resenha sem spoilers para vocês que não leram os livros e por que vocês deveriam ler. Acho que esse deveria ser o nome do quadro. Por quê? Por que ler? Por que assistir? Por que jogar? Por quê? Essa é a grande questão do mundo. Antes de começar todas as minhas resenhas, eu colocava um pouco do histórico dos autores de cada obra. Então aqui vai um pouco sobre o Rafael Dracon. Rafael nasceu no Rio de Janeiro em 1981 e, aos 6 anos de idade, após assistir um filme do Bruce Lee, prometeu a si mesmo que ele seria escritor, faixa preta e trabalharia com cinema. E mal sabia que essa criança de 6 anos conseguiu fazer isso tudo. Não com 6 anos, obviamente, mas, né, como adulto. Aos 19 anos entrou na faculdade de cinema e aos 20 recebeu uma menção honrosa do ASA, que é o American Screenwriter Association, pelo seu primeiro longa-metragem escrito ainda no primeiro período da faculdade, In Your Hands. Aos 22, escreveu o primeiro livro da saga Dragões de Éter e foi um dos responsáveis a trazer a tradução de Game of Thrones. Então se você leu Game of Thrones ou tá lendo Game of Thrones, essa é uma das pessoas que você tem que agradecer por trazer para o Brasil. Em 2015, entrou na Globo como roteirista junto com a sua esposa Carolina Moyes e lançou a série Super Max. No ano passado, 2019, eles lançaram a série O Escolhido e ano que vem vai lançar mais uma série na Netflix. O cara é foda, patroa! Atualmente, ele mora nos Estados Unidos com a sua esposa Carolina Moyes e com sua primeira filha Avalon. E foi esse ano também que ele lançou Estandartes de Névoa, o 4º livro para fechar essa saga. Nova Éter é um mundo protegido por poderosos avatares em forma de fadas amazonas. Um dia, porém, cansadas das falhas de seres racionais, algumas delas se voltam contra as antigas raças, e assim nasce a Era Antiga. Essa influência e esse temor sobre a humanidade só tem fim quando o primo Bamford, o filho de um moleiro, reúne o que são hoje os heróis mais conhecidos do mundo e lidera a histórica e violenta Caçada das Bruxas. Primo é hoje o rei de Arzalon e por 20 anos saboreia satisfeito a paz. Nos últimos anos, entretanto, coisas estranhas começam a acontecer. Uma menina vê a própria avó ser devorada por um lobo marcado com magia negra. 2 irmãos comem estilhaços de vidro como se fossem passas silvestres e bebem água barrenta como se fosse suco. Envolvidos pela magia escura de uma antiga bruxa canibal. O navio do mercenário mais sanguinário do mundo, o mesmo que acreditavam já estar morto e esquecido, retorna dos mares com um obscuro e ainda pior sucessor. E 2 sociedades criminosas entram em guerra, dando início a uma intriga que irá mexer em profundos e tristes mistérios da família real. E que mudará o mundo. Agora que eu já passei um pouco sobre Nova Éter, eu vou falar um pouco sobre o primeiro livro. Eu conheci o Dracon em 2014, após ouvi-lo no Nerdcast de Literatura Fantástica Brasileira, no qual ele contou a história um pouco sobre o livro. E
eu demorei pra ler ainda porque minha lista estava muito grande. Primeiramente, eu devo dizer que eu sempre tive um preconceito com literatura brasileira, graças à escola. Muito obrigado, ensino! Você realmente me fez perder toda a vontade de ler livros. Após ouvir o Nerdcast, no Rapadura Cast, eu falei, cara, eu gostei muito do jeito que esse cara se apresenta, do jeito como ele fala, do jeito que ele dialoga, e embarquei pra ler. Eu achava que o livro ia ser um pouco mais infantil, e eu nunca estive tão feliz de estar completamente errado. Como eu falei, provavelmente o nome desse quadro vai ser Por quê? Por que ler? Por que assistir? Por quê? O porquê de você ler Dragões de Éter é porque sim. Se você não foi convencido pela essa ótima explicação que eu dei, vamos começar pelo nome, pelo título. Dragões de Éter. Ok, dragões eu acho que são o ápice da fantasia. Quando você pensa em fantasia, uma das primeiras coisas que te vem à cabeça são dragões, elfos, anões, talvez. Éter é a quintessência, é o que tem em todo o universo e o que nos traz mais próximos ao sonho. E com esse nome, Dragões de Éter, Dracon nos faz mais próximos à fantasia possível. Creio que todos nós já lemos, já vimos ou já ouvimos contos de fada. Seja a versão da Disney, seja a versão dos irmãos Grimm, mas quando crescemos a gente começa a procurar a sua origem, querer saber de onde realmente surgiu. As mais famosas são as dos irmãos Grimm, mas elas ainda são um pouco infantilizadas, por mais que elas sejam até pesadas, mas elas ainda são infantilizadas. Vocês provavelmente já devem ter pensado lendo a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Por que uma mãe mandaria uma criança entregar doces para sua avó que mora no meio da floresta? E mais, por que caralhos a avó mora no meio da floresta? A senhora é uma idosa, não vai conseguir andar, a cadeira de roda não passa, não tem ônibus. Como é que você vai sair da... Essa, com certeza, foi uma das suas dúvidas. E Dracon responde. O que o Dracon faz é pegar essas narrativas, transportá-las para um mundo mais adulto e explicá-las como uma nova história. Lendo o primeiro livro especificamente, me fez lembrar bastante a saga Fábulas, da Vertigo. E o conceito do qual o Dracon usa na narrativa lembra um pouco também de Sandman. Inclusive, ele tem um livro no universo de Sandman, portanto, devo ter algum embasamento para falar que ele se inspirou bastante no Neil Gaiman. A história é descrita numa narrativa narrada. Nós literalmente temos um narrador falando com a gente. Ele quebra a quarta barreira, ele sabe que nós estamos lendo, e ele vai explicando e narrando e descrevendo as coisas para nós. Isso eu achei muito foda, porque me fez pensar que um audiobook ia ser muito foda. Muito, mas muito foda, muito foda. E essa é uma coisa que me fez pensar até puxando um pouco mais, se você for para os primórdios das histórias, que as histórias não eram escritas, elas eram narradas. Então, você está lendo alguém narrando algo para você num papel, por exemplo. Então, o audiobook também fica aí outra dica pro Dracon. Vou começar a cobrar ele, na real. Vou dar uma mensagem pro empresário dele pra começar a cobrar alguma coisa, que eu tenho que ganhar algum dinheiro com isso aqui, que o YouTube não dá dinheiro, né? Os capítulos são pequenos, eles têm uma média de 5 páginas, então você consegue ler e parar sem precisar parar no meio de uma ação, no meio de alguma coisa. O foda vai ser realmente parar de ler. Como eu disse anteriormente, o livro ele utiliza de contos de fadas para contar uma história nova. Então nós temos Ariana e Narim, que é a Chapeuzinho Vermelho, João e Maria Hanson, do João e Maria, Jamil, Coração de Crocodilo, que é filho do Capitão Gancho, Snail Gafford, esse é spoiler, não vou falar quem é, 7 Anões, Branca de Neve, etc. O livro, como vocês podem ver, tem várias referências de contos de fada, mas também a cultura pop, desde Nirvana a Caverna do Dragão. Dragões de Éter é uma ótima fábula com um ótimo bardo narrando ela pra gente. É uma história que com certeza eu irei contar para os meus filhos e que eu digo quando eu li na primeira vez e eu continuo falando até hoje, tem um dos melhores finais de todos os livros que eu já li até hoje. O vídeo está ficando um pouco grande, então no próximo vídeo eu vou falar sobre Estandarte de Neville bem rapidinho e fechar toda essa saga. Até a próxima!